última questãozinha que eu resolvi foi essa. Aí eu resolvi ela de forma, digamos assim, né, tradicional. Usando o que a gente fazia antes, tá? Exatamente o que a gente fazia antes. Usando as equações de antes. E agora eu vou usar a equação do gerador. Até coloquei o Gzinho aqui, tá? Vou usar a equação do receptor. É aquela coisa, talvez você vai falar assim, ô cara, mas que isso, cara? Você fez mais ou menos essas contas aí, é lógico, né? Senão não chegaria no mesmo resultado. Mas, deixa eu ver se eu melhoro isso aqui que está meio pequeno. Só que eu fiz de uma forma que fica mais claro o que eu estou fazendo, que tipo de conta que eu estou fazendo, tá? E jogar direto na fórmula aqui, guardar, decorar a fórmula e jogar direto nela, eu acho que não vai ficar tão claro assim. Essa daqui, a primeira é a equação do gerador, a segunda é a equação do receptor, tá vendo? Muita atenção que é só o sinalzinho que muda aí, tá? Só admitir um amigo nosso aqui. Então tá aí a corrente total, como é que ela é calculada. Olha só como é que ela é calculada. O certo é colocar aqui, ó, a somatória de todos os geradores, que é o Ezinho, o E1. Ah, se tivesse, vocês já viram a questão mesmo? Ah, se tivesse, Carlos, 3 baterias de 9 volts, o que eu faria? Você colocaria 3 baterias aqui, ó. Somaria as três. 9 volts mais 9 volts mais 9 volts. Ah, cara, se tivesse 5 receptores aqui com 3 volts cada um. Você ia somar eles primeiro para depois colocar aqui. Então, esse E1 aqui é a soma, eu apliquei ele aqui, né? Mas ele é, no geral, ele é a soma de todas as baterias que tiver, menos a soma de todos os receptores que tiver. A mesma coisa para resistência, só que aqui embaixo eu somo, que é uma forma de falar que é a resistência total, né? O R do circuito equivalente, você resolve os R'zão separado, depois resolve o Rzinho, tá? Tá pequeno pra caramba, não sei se é eu que tô ficando cego. Aí resolve os Rzinhos, aí soma todo mundo aqui no final. Essa aqui é uma das formas. E mesmo assim, você ainda vai ter que usar a VRI para descobrir aquele carinha que está lá fora do circuito, que não é gerador e nem receptor, que está lá do lado de fora, que é o R1 e R2. Aí eu falei ainda na última aula que você poderia usar só para o R1, mas você tem que saber qual que é a corrente que passa lá, ou você faz para o R1 e R2 ao mesmo tempo e usa a resistência equivalente, 1 e 2, mas usa também, você junta as duas, né, R1 e R2, e usa a corrente total. Que corrente total? Essa daqui de cima. Então você tem essas, tem gente que prefere. Tem essas 5 fórmulas para usar aqui. Eu vou usar cada uma, tá? Aí você compra o peixe que você achar mais interessante aí, tá? Então essa daqui seria a forma que está sendo sugerida nesse último capítulo aí, tá? Uma coisa que não tem como eu andar aqui de cara, se eu tentar usar essa primeira equaçãozinha aqui, ó, V1, opa, se eu tentar usar aqui V1, calcular V1, beleza, eu tenho a força eletromotriz que é 9, eu tenho a resistência que é 1, mas eu ainda não tenho a corrente. Então a primeira coisa que eu tenho que calcular é a corrente, tá? Vou No calcular. caso, Fala, amigão. essa fórmula de corrente só vale para quando a corrente for meio que total, né? Isso. Você tem que somar o símbolo correto lá da matemática é esse aqui, né? Somar todas as baterias menos somar todos os resistores, né, e jogar aqui. Então essa aqui só serve para corrente total. Então seria só como só tem uma bateria, então é 9 menos só tem um resistor, então é 3. Resistência equivalente, todo jeito eu tenho que calcular, tá vendo? Resistência equivalente de 1 e 2, como elas são iguais, só pegar uma e dividir por 2, estão lembrados? Aí eu cheguei à conclusão que essa resistência equivalente era de 2 ohms. Aí 2 ohms junta com outros 2 ohms do lado de cá, ó. Então eu junto as duas aqui, vira uma só de 2 ohms. E fica todo mundo em série, bonitinho como eu tinha desenhado da última vez lá. Então, resistência equivalente vai ser 4 ohms.
mais as resistências internas, que sempre estão em série. Né? Elas sempre estão em série. Porque as que estão em paralelo são as outras, né? Geralmente essas duas estão em série. Então você soma as duas. É, um mais um, né? 2. Então tá aí, ó. 6 volts dividido por 6 ohms. Então deu a corrente de 1 ampere. Bacana. Agora eu já tenho condição de fazer as outras contas todas. Tá certo? Então minha corrente total, usando essa formulazinha aí, é de 1. Eu fiz essas contas, lógico, usei esses números, lógico, senão não teria chegado em 1. Só que eu fui interpretando e mostrando por que era 6, por que era 6 volts, por que era 6 ohms, tá? Então depois que eu descubro a corrente total, muito cuidado para você não errar ela aqui, que senão é a primeira coisa que eu calculo, eu já consigo resolver todas as outras equações. Equação do gerador. Tá faltando só a corrente aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Corrente 1. Então aqui vai dar 9 volts menos 1. O V1 vai dar 8 volts, como eu tinha achado antes. E o receptor, beleza, mesma coisa. Não esqueça que a fórmula é o sinal de mais. É o 3, que é o E2, mais a resistência interna, que é 1, a corrente, que é 1. Então aqui vai ficar 3 mais 1. Tá? O que eu vejo que geralmente os estudantes costumam errar nesse assunto aqui é confundir as fórmulas. Né? Decorar e confundir. Por isso que eu gosto da resolução anterior, que eu discuto a teoria. Beleza, mas já foi lá. Ó. Joguei no gerador, joguei no receptor. Agora eu vou descobrir o V3. Aí fica a seu critério. Se você usar a resistência equivalente que você já calculou aqui, seria essa parte de baixo aqui. Ó. Então, seu V3 seria o que? A resistência equivalente, que é 2, vezes a corrente total. Só para falar que eu usei a corrente total em todos, né? Usei ela aqui, eu tinha calculado ela aqui e estou usando ela aqui, só para ficar padrão. Beleza, então aqui vai dar 2 volts. Então, o meu V3, que era uma das coisas que eu estava perguntando, 2 volts. Bem, é mais simples resolver assim? Vai, você decorando a fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3, fórmula 4, né, ou 5, né, nem vou falar que é uma. Não deixa de ser uma quinta maneira de resolver. Bacana, né? A curto prazo, talvez essa, na minha opinião, é a forma mais fácil de resolver. Né? Você decora ali, já joga nas formas, te dou um formulário, você pronto aí, se vira. Acho que se eu for o formulário que eu preparei para vocês, já preparei pensando nisso. Ó, né? Bacana, beleza. Mas no seu Enem, às vezes não vai vir um formulário, vai demorar um pouquinho para chegar esse Enem, né? E o que fica é o que você aprende. Também, na minha opinião, né? O que você decora, memoriza ali, é muito bom a curto prazo. Então, assim parece uma coisa mais organizada, até linear, meio que uma receitinha de bolo. Eu vou seguindo a sequência bonitinha aqui, né? Primeira coisa que eu calculo é sempre a corrente e depois o resto é a ordem que você quiser. Mas a primeira coisa é sempre corrente. Beleza? Tranquilos? Essa forma é mais simples, menos polui menos os olhos, né? E sem dúvida nenhuma eu concordo que ela é mais tranquila, tá? Mas o conceito, né, de resolver da outra forma que eu resolvi, ela não tem preço, beleza? Que você não esquece mais como é que faz identificar, né? Que surgiu a perguntinha no início enquanto eu estava. O que eu faço para identificar? Bem, primeira coisa que eu faço o é olhar o lado do polo aqui, né? Como você mesmo comentou aqui, ó. Positivo está ligado com positivo e o negativo está ligado com negativo. Então, se você quer ligar uma bateria, duas baterias, é muito comum você fazer isso em lanterna, em vários dispositivos. Até controle remoto tem duas pilhas, né? Se você quer fazer isso, quer ligar dois geradores de forma harmoniosa, né? Os dois estão ajudando. Às vezes 1,5 volts só é pouco para você. Às vezes o seu equipamento precisa de 3 volts, talvez. Ou não, precisa de 1,5, mas precisa de mais corrente.
Então o jeito que você monta aqui é muito pertinente, manda, né? Então o jeito correto de montar é assim, ó, tá? Então você pega, eu quero montar, colocar duas baterias entre os pontos A e B, ó, e duas baterias de 1,5 cada uma, ó. Então aqui é o polo positivo, negativo, perdão, positivo, depois vem um negativo, depois vem um positivo. Cara, não, vamos olhar isso na prática? Na prática, é um polo negativo, que é o. E tem a projeçãozinha, é o polo maior, né? É o polo positivo. Aí você sempre liga ele como? Você liga positivo com negativo. Eu não encostei aqui, mas só para ilustrar. A gente sempre liga baterias em série, é sempre assim, ó. Negativo, positivo, aí liga positivo no negativo e positivo. Por quê? Porque esse aqui é o 0 volts e esse aqui positivo é 1,5 volts. Aí quando, vou imaginar um elétronzinho chegando aqui, né? Teoria eu acho que é sempre, ninguém gosta, mas é sempre o melhor caminho. Chegou um elétronzinho que ele chega no zero, no nível zero, como se ele estivesse subindo um degrau, gente. Ele chega no nível zero aqui, ó, volts, e sai no polo positivo, que é um nível superior, de 1,5 volts. Quando ele chega aqui no próximo, de novo, é 0 volt, e ele sai no positivo, que é 1,5 volts. Aí o que acontece? Ele chega lá no zero e sobe mais um degrau, ou seja, ele ganha mais 1,5 volts. Então no final das contas, ele sai aqui no ponto 3 com 3 volts. E ele chegou zerado. Só que ele sobe um primeiro do menor para o maior, então ele ganha, ele entra no menor energia e sai no de maior, ganhou. De novo ele entra no de menor energia e sai no de maior, ganhou de novo. Então ele ganha ao todo 3 volts. Perceberam aí? Pergunta, gente. Sempre enriquece a aula aí, viu? Então, olha só. Ele ganhou os 3 volts. Então, para ligar de forma correta, eu sempre tenho que ligar negativo, aí vem o positivo. Aí o positivo eu ligo na onde? Negativo. Aí o negativo eu ligo não, positivo. E vai, ó. É assim que eu coloco uma bateria do jeito correto. Agora, se você vai lá e faz como ele fez aqui, ó. Coloca. Vai ligar aqui, positivo, né? Do mesmo lado do negativo. Positivo, do mesmo lado do negativo. Você poderia falar assim, ah, cara, mas não tá tão errado assim, não, tá? Aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo. Uai, o lado de cá todo é positivo, o lado de cá todo é negativo. Uai, então você ligou meio que paralelo, né? Tá certo, tá não? Bem, desde que essa bateria de cima não seja diferente da de baixo, como é o caso ali, né? Porque elas têm que ser iguais, porque senão, assim que meu elétron sair aqui, ó, da de maior energia, todo feliz da vida aqui, que ele está com 9 volts, chegou aqui, ele já perde 3, certo? Do lado de cá não, mas do lado de cá ele já perde 3. Se ele tem 9, ele ganha. Então, olha o que você está fazendo. Você está saindo de um polo de maior energia, você está descendo a escada, então, ó. Como é que você entra em 1 e sai com 3? É isso que faz você perder energia. Por isso que você perde 6 volts aqui, ó. Porque aqui é o contrário, você está descendo a escada, você está saindo do maior, entrando em 1 e saindo no menor, olha só, você saiu com 9. Aí se eu mudar a ordem, você perdeu energia, você está perdendo energia do mesmo jeito aqui, porque está ligado errado. Beleza? Então, respondendo aí, Arthur, voltando e aproveitando para explicar melhor para todo mundo, você olha o valor, manda quem é o mais forte e olha a forma como está ligado. Se tiver ligado na sequência correta, mais, menos, mais, mesmo ligado do jeito certo, você não põe pilha nova com pilha velha, hein? Ninguém faz isso. Não se deve fazer. Tá? Ah, não, vou colocar aqui para dar uma forcinha. Eu não tenho as duas pilhas, então não põe nenhuma. Porque assim que você colocar a nova junto com a mais ou menos ali, vai dar problema. Beleza? Você não vai conseguir. A pilha velha junto com a nova velha passa. Se tava duas velhinhas ali tentando ajudar,
Aí você vai substituir uma delas por uma nova, automaticamente a segunda velhinha que ficou no circuito, ela começa a roubar toda a nova. Entendeu? Então é melhor você ter duas velhinhas de 1 volt cada uma, né? Que aí você vai ter 2 volts, do que, sei lá, colocar uma nova de 1,5 volts, aí colocar a velhinha lá de 1 volt, aí o que vai sobrar? Meio, tá vendo? Por isso que você não põe diferente. É melhor duas velhinhas do que uma nova e uma velhinha. Beleza? Senão uma atrapalha a outra. Aí quem estava ajudando passa a atrapalhar, ó, passa a consumir, né? E como essas pilhas nossas, né, comuns, né? Essas comuns não são recarregáveis, né? Então ela vai só consumir. Se ela fosse recarregável, ela ia consumir até as duas ficarem iguais. Aí depois que as duas ficassem iguais, ela pararia de consumir. Aí ela poderia alimentar o circuito, né? Mas as pilhas que a gente usa geralmente não fazem isso. Ela não é recarregável. Então ela vai ficar ali só consumindo, consumindo, consumindo o tempo todo. Até você trocar as duas e colocar duas novas. Tranquilos? Todo mundo beleza aí? Tranquilo, Todo cara. mundo beleza? Então tá certo. Então, eu vou falar, tá? Não tem que ficar perdendo tempo aqui escrevendo. São exercícios de aprendizagem. Esse é pra vocês, tá? Acabou agora a vida boa. Eu não resolvo nada pra vocês, eu não converso mais com vocês, eu não respondo mais ninguém. Tá certo? Tô brincando. Então, tá aí. Esse exercíciozinho eu tirei da página 88. Unicamp. A Unicamp não tem aberta, né? Não tem fechada. Então, página 88. E aí, quanto que deu? Essa aí é com vocês, beleza? Então vamos lá. Tem um pouquinho de teoria aqui, né? Uma bateria de automóvel pode ser representada por uma fonte de tensão U ou V, né? Tanto faz. Em série com a resistência Rzinha. Geralmente isso é questão de prática, né? Mas tem que ser, tá? Esse V geralmente ele tá sempre em série. Todo mundo aqui tá em série, ó. O V com a tensão dele lá, né? O R com a força eletromotriz estão em série aqui, ó. O motor de arranque com uma resistência R é acionado através da chave C, conforme mostra a figura. Então foram feitas as seguintes medidas do voltímetro e amperímetro. Facilitaram a nossa vida aí e já nos forneceram aqui na tabela as medidas. Então, ou seja, é uma questão inteligente, não é à toa que é a Unicamp aqui, está me exigindo um pouquinho de teoria, né? Uma vez que o pessoal acha que elétrica é só, né? No geralzão, o pessoal acha que elétrica é só fórmula, né? Não é. Então, tá aí. Voltímetro. Ele mediu voltímetro, amperímetro. Aí ele deixou a chave aberta. A, a corrente é zero. Se a corrente é zero, não tem corrente no circuito, a minha bateria, o voltímetro ainda conseguiu medir quanto? Conseguiu medir. O que meu voltímetro está medindo? Ele está medindo a voltagem que a bateria entrega para a gente. Né? A gente for olhar aqui, ó. A, B, né? Opa, perdão. Ele está medindo a voltagem que entrega. Sei lá, se eu chamar isso aqui de 1, isso aqui é 1 para não ficar aparecendo no perímetro. Se isso aqui for 2, isso aqui também é, porque não tem nada. Então ele está medindo a diferença de energia entre 1 e 2, que é a voltagem da bateria. Se a gente for usar a nossa equação geral, ela fala que é a força eletromotriz menos R vezes I, tá? Caso você queira fazer isso, né? Aí como a corrente é zero, imagina a gente colocar a corrente zero aqui. Se a gente colocar a corrente zero aqui, ó, o que sobra? O V, quando está com chave aberta, né? Chave aberta, ou seja, desligado, o V coincide com o E. Se você for jogar na fórmula, e lembra quando eu falei quando a bateria, você vai comprar a bateria no supermercado, você pode levar um voltímetro, né? Nem físico leva. Você levou um voltímetro, vou comprar a bateria, vai lá e mede antes de comprar. Você vai medir 1,5.
Só que se você colocar ela ligada em alguma coisa, você ligar a chave, fechar a chave, ligar ela na lâmpada, ligar no LED, já não vai conseguir medir mais porque vai passar a ter o que? Corrente. Enquanto não tem, o V coincide com o E. Então na letra A, o Ezinho aqui ó, vai coincidir com o V que ele mediu ali, que é 12 volts. Isso porque se você jogar na equação aqui do gerador, não tem corrente e o que sobra, né, é a própria força eletromotriz. Beleza? Agora vamos para a resistência. Para a letra B, para as resistências, para a letra B. Agora existe corrente. Ah, outra coisa. Agora já caiu a tensão, ó. Caiu para 10. Era 12. Então quer dizer que a resistênciazinha aqui interna, ó, essa resistênciazinha aqui está consumindo quanto? 2. Por quê? Bem, a força eletromotriz eu vi que são 12. Opa. 12 volts. Quanto que o voltímetro mediu? 10. Por que o voltímetro mediu 10 agora? Agora que está funcionando, que tem corrente. Porque gerou 12, a resistência interna consumiu 2, sobraram 10 volts. Certo? Agora eu sei. E coincidentemente, esse voltímetro está medindo a voltagem da bateria, mas ele está medindo do motor também. Não do motor, mas de tudo isso aqui. Ó. Aqui também é 1, né? Não tem nada entre. E amperímetro não conta. Aqui também é 2. Ó. Então ele também está medindo a força eletromotriz aqui. Ó. Se você quiser tratar isso aqui como sendo um receptor, pode. Tá? Aí o Rzinho aqui, ó. Vamos saber qual que é o R? A corrente é 100. Né? Ixi, foi mal. A corrente é 100. Então joga o V só para resistência. Ou joga aqui na fórmula. Vamos jogar na fórmula e depois eu resolvo do outro jeito. Agora o V, a força eletromotriz, você sabe, o Rzinho você sabe, vezes o I, não sabe não. A voltagem é 10, a força eletromotriz é 12, menos a resistência que eu não sei e a corrente é 100. Então vai ficar aqui 10 menos 12, que é igual a menos R vezes 100. Bem, vai ficar menos dos dois lados, vai ficar menos 2, menos 100, Rzinho. Então a resistência vai ser baixíssima e vai ser 2 dividido por 100. Vai ser uma resistência de 0,02 ohms. Baixíssima. Quase não interfere aí no funcionamento do gerador. Certo? Então tá aí, ó. Beleza? Essa é a resistência interna. Eu usei a equação do gerador. Mas se você quisesse usar VRI, considerando, né, que você já descobriu aqui que ele consome 2, né? Então você poderia também, tá? Se você jogasse aqui VRI para ele, só que o Rzinho vezes a corrente, o V é 2, a corrente é 100, né? Vezes R. Você chegaria ao mesmo resultado aqui. E o Rzão, você poderia jogar na equação do receptor, que é mais R vezes I, forçando, mas aí no caso seria Rzão. Você pode também. Poderia também. Rzão vezes I, ó, o que eu estou fazendo? Mas você sabe que aí vai falar de força contra. Não, deixa eu. Vou colocar receptor, não. Nem está falando sobre receptor aqui. Vou usar. Opa, tirei o Rzinho lá. Vou usar aqui então a corrente que está passando lá e a voltagem. Tá certo? Então eu não vou tratar ele como receptor não, porque não falou sobre receptor não. Esse motor aqui, ó, ele está sem voltagem, tá? A voltagem de 10 volts está sendo toda consumida pela resistência. Não falou nada, né? Então ele não está consumindo, está sendo consumido pela resistência. Então se você jogar VRI para essa resistência aí, ó, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. A voltagem é 10, a resistência não sei, e a corrente é 100. Então, simplificando aqui, vai ficar 1 dividido por 10, vai ficar uma resistência externa, o Rzão, de 0,1 ohm. Tá certo? Opa. Então tá aí, ó. Fechou tudo. Calculei
a resistência externa, a interna e a voltagem, né, a força eletromotriz. Beleza? Então tem várias maneiras aí de descobrir, de fazer esse cálculo aí. Tranquilos? Aí eu finalizo, faço isso na próxima aula. Tranquilos? Um abração aí para todo mundo.